Então agora vai ser abordado o conceito similar ao codificador, que se refere aos decodificadores, certo? Então, basicamente, assim como o codificador, o decodificador ele também detecta a presença, tá? A grande diferença do decodificador é que ele detecta uma combinação de bits, certo? Na sua entrada. Então, o codificador ele possui várias entradas, tá? Então, a entrada 0, 1, 2, 3, assim por diante. O objetivo do codificador é exibir aqui na saída qual dessas entradas tá sendo utilizada, por exemplo. Então, ele, se for o codificador BCD, ele traduz isso aqui num equivalente no código BCB. Então, se for 0, vai ser 0000. Se for o número 1, na saída vai aparecer 0001. Aqui o MSB, aqui o LSB e assim por diante, tá? O decodificador, ele faz justamente o contrário, tá? Então ele pega essa combinação de bits e identifica aqui nesses pinos a que tipo de pino esses bits se referem, tá? Se for o BCD, tá? Se for outro tipo de decodificador, funciona diferente, como a gente vai ver no vídeo, ok? Mas basicamente o que é importante observar, o decodificador ele detecta esse lado, o codificador detecta esse lado, então o codificador, tá? O codificador detecta esse lado que está aqui, o decodificador detecta esse lado que está aqui, ok? Basicamente, esse é o princípio de funcionamento, tá? Então, detectar a presença de uma determinada combinação de bits na sua entrada e indica a presença deste, sintetizando um determinado nível lógico da saída. Então, se for um decodificador BCD, ele vai sinalizar a saída cujo número equivale a esse conjunto de bits. Se for Gray, ele vai de acordo com o código Gray, ativar a respectiva saída e assim por diante, tá? Então, esse circuito digital que está aqui, ele ilustra o fundamento básico de um decodificador, tá? Vamos supor que deseja-se detectar o seguinte código: A0 igual a 1, A1 igual a 0, A2 igual a 0, A3 igual a 1. Bem, o que seria a detecção? A detecção ela seria o seguinte: se essa ocorrência for verdade, se ocorrer essa combinação, S é igual a 1. Então, se a nossa saída é igual a 1, é porque aconteceu essa situação aqui no decodificador, certo? E como que vai ficar isso no circuito? Tá? A gente tem que examinar o que acontece aqui com a AND, tá? Então, por exemplo, se o A0 for igual a 1, por conexão física, tá? Vai aparecer nível lógico alto aqui. Se o A1 for igual a 0
E aí a gente lembra que a gente tem essa porta-lógica a porta-lógica NOT, ela é ativo baixo, tá? O que isso significa? Significa que o estado padrão dela, ele é alto aqui e low aqui. Então, quando se tem nível lógico baixo aqui na entrada, a saída faz transição para nível lógico alto, tá? Então, por que ela é ativo baixo? Porque a interação do usuário, por exemplo, ela é registrada com nível lógico baixo na entrada, tá? É o que vai fazer a transição aqui na saída. Então, se aqui for 0 na entrada A1, a gente sabe que aqui vai ser 1. A mesma coisa acontece aqui. Aqui, se o A3 for 1, por conexão física, aqui é 1. Uma operação E envolvendo as 4 entradas vai resultar no S é igual a 1, tá? Agora, vamos supor que naquelas combinações ali, o A0 é igual a 1, o A1 é igual a 1, A2 é igual a 0 e A3 é igual a 1. O que mudou aqui? Mudou, no caso, o A1, tá? O A1 agora, ele é igual a 1. Aqui permaneceu igual. O A2 permaneceu igual. E o A3 permaneceu igual. Então, isso aqui continua sendo 1. Aqui continua sendo 1. Esse aqui vai ser igual a 0. E aqui continua sendo 1. Observem que uma operação E entre 1, 0, 1, 1, a saída vai ser igual a 0. E o que esse circuito está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: a combinação da entrada é diferente da combinação que se deseja detectar, tá? Então é isso e essa é uma das funções do decodificador. Ele vai identificar um determinado padrão e vai sinalizar na saída, certo? Então, qual é o grande detalhe aqui? É que desse lado nós temos bits, certo? E desse lado não necessariamente, tá? Porque se isso aqui tiver conectado em um outro circuito, ou um circuito de display, ou um circuito que mostre informação para o usuário, o efeito não vai ser necessariamente bits. Embora isso aqui seja um nível lógico, de fato, ele, dependendo da aplicação, pode fugir do contexto de sistema binário, o que está desse lado aqui, tá? O que está desse lado não, tá, pessoal? Então, basicamente, qual é o decodificador clássico da literatura? É o decodificador 4 bits, tá? Então, ele possui 4 entradas e 16 saídas. E aí a gente observa aqui na tabela verdade que esses são as entradas, e aqui nós temos as saídas, tá? O que é essa função do decodificador? A gente vai deduzir, mas basicamente é a função lógica de cada uma dessas saídas aqui, tá? O dígito decimal. Por que dígito decimal? Porque esse é um decodificador BCD, tá? Ou seja, Binary Coded Decimal. Cada número binário representa um equivalente no sistema decimal, tá? Então, basicamente, aqui nessa figura, a gente tem uma representação do decodificador BCD, tá? Observem esse número 8, quer dizer o seguinte, que o A3 é o mais significativo, tá? Ele tem o maior peso.
O número 1 quer dizer o seguinte, que o A0 ele é o menos significativo. Então, basicamente, essa entrada 13 ela está mais à esquerda aqui no circuito. E como a gente observou na figura anterior, como é que esse decodificador funciona? Ele identifica na saída o respectivo nível lógico, o respectivo número binário, considerando a codificação BCD. Então a gente vai começar nesse contexto aqui através do nível lógico 0, tá? Então o nível lógico, o número binário 0. Então se ocorrer 0000 na entrada, o que o decodificador tem que sinalizar na saída? O Y0. Observem aqui, ó, isso aqui em binário é 0, certo? Isso aqui, ó, tudo em binário representa o 0. Então ele tem que ativar a saída correspondente. E como isso vai ser feito? Agora eu vou apagar aqui, pessoal, e vou fazer igual o datasheet, tá? Depois a gente vai ver ali que o datasheet usa low, tá? Então, se aparecer low, 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 isso aqui é como se fosse o número 0 em decimal, tá? E, desculpa, na codificação BCD. Então, tem que ativar o Y0. Observem aqui. Aqui na tabela, ele está complementar. Então, o que isso sugere? Que a gente está usando lógica negativa, certo? Então, aqui no Y0, a saída tem que ser low, tá? O restante tem que ser alto. Por quê? Porque não está se usando... Porque a combinação lá na entrada se refere ao 0, não se refere aos demais. E como isso aqui é lógica negativa, tá? Tem que ser nível lógico alto aqui, tá? Então, alto, alto. Então agora vamos supor que apareceu aqui na entrada o número 1. O que vai acontecer? Vai ser low, 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 high. Ou seja, apareceu o número 1. A gente sabe que low, 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 high, na codificação BCD, é o número 1. Ou seja, tem que ativar a saída 1. E como nós fazemos isso aqui na tabela verdade? Nós colocamos nível lógico baixo na saída 1. O restante tem que ser nível lógico alto, tá? Então, coloca aqui alto, 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 alto. Tá? Então, só para ficar mais didático aqui, pessoal, vou fazer o seguinte, vou colocar de outra cor, tá? O efeito disso vai ser bem interessante. Então agora a gente pode repetir o raciocínio para o número 2. O número 2 está aqui, ó. Aqui é alto, aqui é baixo, aqui é low, aqui é low. O número 2... a gente pressupõe que somente a saída Y2 vai ser ativada, tá? E observem o que nós estamos fazendo aqui. Número 0, número 1, número 2. Quantas saídas são? 0 a 15. Então, essa tabela verdade, a gente sabe que ela vai até 15, tá? Então, a gente já pode preencher aqui, ó, número 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Da onde que a gente tirou essa informação? Tá aqui, ó, 16 saídas, tá? Então, Y0 é uma saída, Y15 também é uma saída. Então, se fizer a contagem do Y0 até o Y15, 16 saídas. Quer dizer o quê?
que a gente consegue, que a gente precisa aqui na entrada de 16 combinações. E vocês vão observar que isso segue estritamente a tabela verdade, tá? Porque a gente está no número 2. Como é que vai ser o número 3? O número 3 vai ser alto aqui, baixo aqui, tá? E só o Y3 pode acender. O Y4 vai ser alto aqui, baixo aqui, baixo aqui. Só a saída 4. E esse nível lógico baixo, ele vai percorrendo essa diagonal aqui, tá? Se a gente seguir esse raciocínio. Low, low, certo? À medida que as combinações na entrada vão mudando, tá? Agora aqui é o 5. O 5 é assim. O 6 é assim. O 7 é assim. Depois preencho com L ali, tá? O 8 é assim. O 9 é assim. O 10. O 11. O 12. O 13. O 14. E por último, o 15, tá? E o restante é low aqui, tá? Low, low, low. Então, o que a gente observa, pessoal, que quando o decodificador, quando durante essa operação é submetido a essa combinação da entrada, ou seja, low, high, low, 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 o que vai aparecer na saída dele? Apenas a saída Y2 vai operar em nível lógico baixo, tá? O restante, nível lógico alto. Ok. E observem que, como nós estamos desenhando a tabela verdade, nós estamos projetando esse decodificador, tá? Por quê? Porque isso aqui são saídas, certo? São saídas aqui. Cada saída dessas aqui vai ser representada por uma função lógica. Dessa função lógica, a gente monta um circuito. E o circuito vai operar conforme essa tabela verdade. Então, o restante todo aqui é nível lógico alto. Por quê? Porque esse decodificador, ele opera de tal forma que apenas uma saída efetua transição para o respectivo número binário da entrada. Ok, pessoal? Então, tendo 4 entradas, 16 saídas e sabendo dessa informação, a gente consegue montar a tabela verdade, tá? Então, agora eu vou preencher aqui o restante da tabela verdade e dela a gente vai conseguir derivar o circuito que vai operar dessa forma, ok? Certo? Então, basicamente, a tabela verdade, ela fica desse jeito. E a gente observa esse comportamento do nível lógico baixo, ele preenchendo essa diagonal, tá?
Então, por exemplo, se a gente observar a saída 8 do decodificador, ela só apresenta nível lógico baixo na combinação em que nós temos o número 8 do código BCD, certo? Ou seja, alto, baixo, baixo, baixo. Ou 0, 1, 1, 1. Então agora, pessoal, nós temos o comportamento das entradas aqui nessa tabela verdade. Nós temos o que tem que acontecer nas saídas. Agora nós podemos montar o circuito. E para montar o circuito, nós precisamos deduzir as funções booleanas do decodificador. Então, quantas funções booleanas nós temos? 1, 2, 3, 4, 16 funções booleanas, tá? É para isso que está esse espaço. E para fazer essa dedução de uma forma rápida e eficiente, a gente se aproveita desse comportamento aqui. Por exemplo, se a gente observar y0, ele possui 15 combinações na qual ele é nível lógico alto, tá? E apenas uma combinação na qual ele é nível lógico baixo. Então, se a gente operar usando max termos, a gente precisa apenas desse max termo aqui para obter a função booleana que descreve todo esse comportamento que está aqui, tá? E aí lembrando que no max termo a variável, por exemplo, A3, quando é nível lógico 0 da tabela verdade, a gente usa a variável desse jeito. Vou deixar mais genérico, tá? Para ficar mais simples de entender. Então, o nível lógico 0 a gente representa pela variável. O nível lógico 1 a gente representa pelo complemento da variável, tá? Isso aqui também é chamado de lógica negativa, tá? Então, examinando a tabela verdade, precisa-se obter apenas a combinação para a qual a saída é nível lógico baixo. Nesse caso, é só uma, fica muito fácil de obter a equação. E nesse caso aqui, vai ser A3, ou A2, ou A1, ou A0. Tá? Opa, deixa eu arrumar aqui. Por que a operação OU entre as variáveis de entrada? Porque é um max termo, tá? O max termo é x, ou y, ou z, 3 pontinhos, e, x, ou y, 3 pontinhos. Então é o produto das somas, tá? Como só tem um termo, fica só um parênteses desse aqui, tá? E agora fica muito fácil, por quê? Porque cada saída só tem um nível lógico baixo, uma combinação na qual a saída é nível lógico baixo. E observem, agora vai ficar um pouquinho diferente, ó. A3, ou A2, ou A1, ou A0. Certo? Observem o que acontece com o A0 aqui, ó. Ele é nível lógico alto, né? Então, como a gente está trabalhando com max termo, ele é complementar aqui. E o número 2, a combinação que retorna, no caso, BCD2, A3, ou A2, ou A1, ou A0. Observem que agora é o A1 complementar, né? E vocês vão observar, pessoal, que isso vai se repetir aqui. Então, eu vou preencher essa tabela aqui, tá? Usando essa linha de raciocínio. Lembrando, o que é nível lógico alto é complementar, o que é nível lógico baixo
é o formato normal da variável, tá? Então agora é só distribuir os complementares aqui, tá? Então, o A1 e o A0 são complementar. O A2 é complementar. O A2 e o A0 são complementar. E assim por diante, tá? Certo? Então, basicamente, são essas as expressões booleanas. Então, a gente pode... não vou fazer, obviamente, para todos, tá? Fica como exercício. Mas o que a gente observa nessas funções é que, basicamente, o circuito ele vai ter uma composição similar à que vai ser desenhada aqui, ok? Então, 2... 3, 4 entradas, certo, pessoal? Opa. Então ele vai ter 4 entradas, tá? A3, A2, A1, A0, certo? Então, por exemplo, a saída Y0, uma porta lógica OU de 4 entradas, tá? Essa, inclusive, tem comercial, certo? Conectado em A3, conectado em A2, conectado em A1, conectado em A0. Saída Y1, mesma coisa, tá? Conectado em A3, conectado em A2, conectado em A1. O que é que vai mudar agora? Vai ter uma inversora aqui conectando o A0, tá? Vamos desenhar isso aqui para ficar de acordo, tá? Então, apagar aqui também. Aqui vai ter uma inversora. O Y2, a gente observa que também vai ser a mesma coisa, tá? A3. O Y2, por sua vez, o A1 tem uma inversora, então o A2 normal. O A1 vai ter a inversora. O A0 é normal, então aqui vai ter uma inversora. E assim sucessivamente até o Y15. Então, o Y15, todas as entradas são conectadas a inversoras, tá? Então, a gente vai fazer isso. Uma inversora, 2 inversoras, 3 inversoras, 4 inversoras. Y15, certo? Então, basicamente, esse circuito que está aqui, ele efetua essa função de decodificador BCD, ou seja, ele detecta qual é o número binário que está na entrada e mostra na saída, sinalizando a respectiva saída, associada em termos do código BCD, ok?